Notem, mas é o que elas produzem que mostra a diferença. Por seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. Não se colhem uvas de um abrolho, ainda que o abrolho esteja na vide. Isso poderia ser possível, mas o fruto o dirá. Qual é o fruto? A palavra, para o fruto da época. Isso é o que é, o ensinamento deles. O ensinamento do quê? O ensinamento da época. Que horas são? A doutrina do homem, doutrina denominacional, mas ou a palavra de Deus para a época. Agora, o tempo se vai tão rápido que poderíamos ficar nisso um longo tempo. Mas eu estou certo que vocês aqui presentes, e eu estou certo que vocês através da nação, podem ver o que eu estou tentando lhes dizer, pois nós não temos muito mais tempo para ficar nisso. Mas você poderia ver que a unção cai sobre o injusto, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus lhes disse para não fazerem. Mas eles o farão de qualquer maneira. Por quê? Eles não podem evitar. Como pode um abrolho ser qualquer outra coisa a não ser um abrolho? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, ele tem que ser um abrolho. Essa é a razão que Jesus disse, eles serão tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos, o qual está nas raízes, se fosse possível, mas não é possível. Um trigo não pode fazer nada a não ser produzir trigo. Isso é tudo o que ele pode produzir. Notem, lembre-se, Deus não é o autor da organização. O diabo é o autor da organização. Eu provarei isso pela palavra de trás para frente, vez após vez. Não terei que entrar nisso esta manhã. Nós sabemos que Deus nunca organizou pessoas juntas desse modo, fez uma organização. Foram centenas de anos após a morte do último discípulo, antes que chegassem a ter a primeira organização. Sempre tem provado ser uma falha. Se não é, por que não estamos juntos em amor hoje, metodista, batista, presbiteriana, católica e todas? Por que as obras de Deus não estão nos seguindo, então, cada igreja na mesma coisa, a palavra? Essas coisas que separam o homem, a fraternidade. Nós estamos mais longe de Deus do que jamais estivemos falando das igrejas. Agora nos foi dito que todas as coisas passadas aconteceram para exemplos, para nosso ensino, repreensões, admoestações, que todas as coisas passadas do Velho Testamento aconteceram, foram sombra para se ver o que seria no Novo Testamento, em nosso dia. Tal como se você nunca tivesse visto sua mão, e olhasse para cima e visse uma sombra na parede, como minha mão seria na luz. Se ela tem 5 dedos aqui numa sombra, quando o negativo, e você move suas mãos sendo o positivo em direção ao negativo, ela tem que vir a 5 dedos. Como a Bíblia nos diz que o Velho Testamento, sendo uma sombra, tipo das coisas novas, ou das coisas que estavam por vir. Não as próprias coisas que são, mas é uma sombra, um tipo das coisas que estão por vir. Vamos voltar atrás e ver se esta coisa já foi em qualquer outra era. Vocês estão dispostos? Então nós saberemos para provar isso de trás para frente pela palavra. Não pela ideia de algum homem, alguma teoria, não me importa quem ele seja. Qualquer outro homem, eu mesmo, ou qualquer outra pessoa. Se ele não fala de acordo com a lei e os profetas, não há luz nele. Está vendo? Isso é o que a Bíblia disse. É a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdadeira, independente de quem seja. Agora, vamos voltar atrás e descobrir se isso alguma vez aconteceu, para mostrar-nos um exemplo. Poderíamos voltar agora ao livro de Êxodo e falar de um personagem chamado Moisés, que era um profeta ungido, enviado de Deus com a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua geração. Como a palavra de Deus sempre segue em continuidade, ele disse, ele não fazia nada sem que ele a revelasse aos seus profetas primeiro. Então ele fazia, bem, agora ele não pode mentir e ser Deus. Não, Senhor, ele tem que permanecer verdadeiro. Não há uma mentira nele. Ele é, e ele não pode mudar isso. Se ele mudar, então ele não é Deus. Ele cometeu um engano. Ele tem que ser infinito. Infinito não pode errar, está vendo?
Então, o que Deus disser, isso é eternamente correto. Está vendo? E Ele prometeu isso. Então, observem. Não há nenhum lugar na Bíblia que não dê continuidade a isso. Agora, Deus prometeu a Abraão que a sua semente seria estrangeira em uma terra estranha por 400 anos. Então ele atiraria com uma grande mão de força e poder. Mostraria seus sinais e maravilhas entre o povo com o qual eles habitavam. O tempo da promessa se aproximava. As pessoas tinham se esquecido dela. Eles tinham fariseus e saduceus e assim por diante, denominações. Mas de súbito, ali veio Deus sozinho e se retirou fora, para distante de qualquer deles. Deus nunca, em qualquer dia ou qualquer tempo, jamais chamou um profeta de uma denominação. Não, Senhor. Ele está tão enrolado, ele não poderia fazê-lo. Ele teria que ficar com aquela denominação. Moisés, um homem enviado de Deus, com a palavra de Deus. E em sua jornada, levando Israel para a terra prometida rigorosamente com o mandamento de Deus, ele encontrou um outro profeta. Um outro ungido que tinha uma unção genuína do mesmo Espírito Santo que estava sobre Moisés. Isso é certo. Ele era um profeta. O Espírito Santo estava sobre esse homem. Seu nome era Balaão. Todos nós estamos familiarizados com ele. Bem, as próprias coisas, as mesmas coisas, as coisas que esse homem disse ainda estão acontecendo há cerca de 2.800 anos atrás. Tu és como um unicórnio, ó Israel. Aqueles que te bendisserem serão benditos. Aqueles que te amaldiçoarem serão malditos. Tu és forte e poderoso. Quão justas são as tuas tendas, ó Jacó. Bem, ele mesmo não podia evitar. Ele foi ali propondo em seu coração amaldiçoar o povo. Oh, vocês, falsos mestres! Ouvindo estas fitas por todos estes anos, e vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a verdade, e por causa de suas diferenças denominacionais, vocês as resistem e dizem à sua gente que elas não são assim. Ai de vocês! Seu tempo está próximo!